Olá, tudo bem? A leitura de hoje é sobre o mês de novembro. O mês de novembro começou, então vamos ver as principais energias aí para esse mês. E depois eu farei um vídeo com as previsões para todos os signos também para o mês de novembro. Então vamos começar aqui com as principais energias. De arcano maior, o mês de novembro é a energia da justiça, energia 11, né? É uma energia que fala de karma, que fala de colheita, então muitas pessoas vão se deparar aí com a colheita de alguma coisa. É uma energia que serve para colocar as coisas no seu devido lugar, é uma energia que busca equilíbrio. Estamos falando de energia divina, da justiça divina e não da justiça dos homens. E a justiça divina, ela está sempre trabalhando, mas ela, às vezes, ela é muito, direta quando ela chega, principalmente na sua energia mesmo essencial. Quando ela chega, ela pode até assustar um pouco, porque está colocando ordem na casa. Principalmente ali quando as coisas estão muito bagunçadas. E aí vem essa energia trabalhar essa ordem que precisa acontecer, as coisas não podem ficar só no caos. O caos ele também é necessário em alguns momentos, mas a ordem também é muito necessária. Então, de tempos em tempos a gente vive o caos, a gente vive, situações instáveis, mas também a gente vive situações estáveis. E se tem uma coisa que essa energia visa, é a estabilidade, é colocar ordem no barraco mesmo, não deixar as coisas sempre ali soltas, bagunçadas, sem conclusão, também é preciso concluir certas coisas. E também essa energia trabalha a unidade, o número um, os inícios das coisas, tudo tem um começo, tudo tem um fim e tudo tem um recomeço. Então as coisas não podem ficar jogadas, soltas, a gente não pode deixar que as coisas vão se resolver por si só. Muitas coisas precisam das nossas mãos, das nossas atitudes, para que elas sejam cortadas, para que elas sejam finalizadas ou iniciadas. Então, cada um nesse mês se sentirá em diferentes lugares, dessa energia de justiça. Algumas pessoas estarão num lugar de semear, ainda de começar, de plantar. Outras pessoas estarão numa fase ali de corte, de limpeza, de cortar laços, de cortar problemas, de fazer limpezas na sua vida, que são necessárias também. E outras pessoas estarão na fase da colheita, colhendo o que plantaram, colhendo ali situações que elas investiram, que elas, colocaram energia, colocaram tempo, e aí vem a colheita, vem os resultados, vem a resposta. Então é um período diferente para cada pessoa, porque é diferente os nossos pontos de vista, as nossas perspectivas e o que a gente está, vivenciando quando a gente olha para si, quando a gente olha para a nossa própria vida. Então, aqui é uma energia que visa equilíbrio, mas cada pessoa está num ritmo e numa fase diferente. Então, obviamente, será diferente para cada pessoa se situar aqui nessa energia. Mas pode ter certeza que é uma energia que é muito surpreendente. O que dá para entender assim da energia de justiça é que ela sempre traz surpresas, tanto para você começar alguma coisa, você tomar alguma atitude, alguma iniciativa, ou para você finalizar, cortar, para trazer alguma reação que é necessária. E também para você reagir, para você agir ou não. Tem situações que você precisa deixar que as coisas se resolvam, principalmente se você já plantou alguma coisa. É necessário também esperar a melhor hora da colheita, esperar as coisas se desenvolverem. Então, difere muito aqui o patamar e as fases que cada um está. Bom, então essa é a energia maior, a energia da justiça. Vamos falar agora das energias menores, dos arcanos menores. Aqui eu vou trabalhar muito o 1, o As. Então,
As de espadas, que é energia mental, então é uma energia super rápida, a mente vai estar trabalhando super rápido, os pensamentos, as notícias, as informações e a conversa também muito direta, muito simples, muito objetiva. Quem ficar nesse tipo de comunicação vai ser mais assertivo, mas tem que tomar cuidado, porque essa energia simples também, às vezes você pode agir de forma truculenta. Tem que tomar cuidado com a reação. Como é tudo muito rápido, você pode ter uma reação que pode desencadear aí problemas e conflitos. Então, ter cuidado com aquele ser sincero demais, direto demais. Veja qual é o momento ali ideal, se é necessário que você seja tão direto assim nas suas comunicações, você vai sentir mais esse ímpeto, mas tem que tomar cuidado aí com a medida, porque tem situações que às vezes precisa ali de mais paciência, precisa de mais tempo, e uma conversa ali muito impulsiva, muito no calor da emoção, no calor do momento, dos acontecimentos, pode ser que dê aí uma complicada, até porque a gente vai ter, Mercúrio retrógrado. Isso também atrapalha muito as comunicações. Então, em alguns momentos é necessário essa comunicação mais rápida, mais simples, mas também, ela pode ser, prejudicial se a gente não colocar no lugar certo, da forma certa e com as pessoas certas. Tem pessoas que precisam de mais tempo, tem pessoas que precisam de mais calma ali numa conversa. Se você chega de qualquer jeito, pode atrapalhar ali alguma comunicação, então tem que tomar cuidado com isso. Com relação a notícias, tem um quê aqui nesse mês de furo de notícia, tipo o plantão da Globo, que a gente se assusta ali quando chega, pode ter notícia nova e notícia que vai dar uma chocada. Ou não, pode surpreender positivamente, mas tem um quê aqui de furo, sabe, a uma notícia nova, alguma coisa que quebra também quando a gente está falando muito ali das mesmas coisas, os mesmos assuntos. Os noticiários também ficam só trabalhando os mesmos assuntos. Uma notícia que vendeu muito, que, atraiu, Ibope, atraiu olhares, e aí fica sempre batendo naquela tecla, esse mês vai mudar. Então vai ter um outro foco, acontece uma coisa nova que tira o foco das notícias antigas, das outras coisas que a gente estava focando, dos outros temas. Enfim, aqui tem alguma coisa que vai, ter muito foco quando a gente fala também de energia de unidade, é como se fosse um protagonista. Então tem um protagonismo aqui de notícia, de alguma coisa que é surpreendente, e aí chama mais a atenção do que as outras coisas que a gente fica ali sempre comentando. Então já quebra um pouco, essa mesmice de energia, de dimensão mental também, de trabalhar sempre a mesma informação e de quebrar um pouco essa barreira e também, às vezes, a gente está só focando nos mesmos problemas, e tem outros que a gente precisa focar. Eles podem aparecer com uma roupagem nova, mas também não são tão novos assim, que precisam do nosso foco. E também energia 1 fala de prioridade. Então, talvez, nesse mês de novembro, a gente precise olhar para uma outra prioridade, em termos de notícias, de também de comunicação, o que nós estamos comunicando, o que nós estamos colocando no nosso foco. Então talvez precisa mudar. A parte de energia, energia espiritual, energia de criatividade, é um mês que brota muita criatividade, brota muitas novidades. E na parte, assim, espiritual, com certeza tem alguma coisa também que é nova, que as pessoas vão começar a falar muito, difundir muito, espalhar, informação sobre alguma coisa, assim, que é descoberta, sabe, é uma energia de descoberta, mas no campo religioso, no campo espiritual, energético também, a gente vai sentir uma energia nova, uma energia, mais renovadora. Tem aqui esse mês, apesar dessa energia da justiça, ela tem uma pegada muito de responsabilidade, de chamar a gente às vezes até para o cantinho do castigo, mas ela também tem uma energia muito renovadora. Então nós vamos sentir a energia mais leve, uma energia nova, uma sensação nova.
E também como estamos caminhando para o Natal, muitas pessoas têm uma vibe mais positiva no Natal, gostam dessa energia. Então, nós vamos sentir que as coisas vão mudar, assim. Não mudanças, assim, que a gente vê, que a gente enxerga. Falando de energia, falando do invisível, do divino, aquelas energias de mudança, aquelas energias novas que a gente consegue sentir com a nossa intuição, que a gente consegue perceber. Então, é um período de renovação de energia, mas a gente precisa estar ligado com música, com livros, com mensagens também do além, mensagens também da vida, passando informações através também de energia. A gente precisa de energia nova, de informação nova, para trazer essa renovação para nós. Então é um período, assim, energético melhor do que o mês de outubro, com certeza as pessoas sentiram mais pesada a energia em outubro. Caminha para ser uma energia mais leve, principalmente se a gente estiver aberto a mudar, se a gente estiver aberto a renovar, porque essa é a intenção da justiça, quando coloca as coisas no lugar. Essa ordem que traz essa renovação. É como você pega um lugar que está todo bagunçado e coloca as coisas no lugar, organiza tudo. Aquilo dá paz. Quando você entra naquele ambiente, ele dá paz. E às vezes na nossa mente está tudo bagunçado, na nossa energia também, se a gente não cuida da própria energia. Então a proposta é que a gente tenha uma energia mais leve, mas para quem se limpar, para quem se cuidar, para quem acessar informações novas. Aqui pede isso, que você busque informações novas, que você não fique presa com as mesmas preocupações, com as mesmas crenças, que você mude também a sua mente, que você mude a sua comunicação, as coisas que você fala. A palavra também tem muito poder, vem muito forte nessa energia. Então, assim, se ligar com outras coisas diferentes, se provocar também nesse sentido da criatividade, porque se você está sempre envolvido com os mesmos problemas, falando das mesmas coisas, principalmente reclamando das mesmas coisas, é difícil você colocar as energias no lugar, a sua cabeça no lugar, a sua vida no lugar, porque você está sempre ali instigando o mesmo movimento. E essa energia da justiça também quer te lembrar que às vezes é você que precisa mudar. Você quer que as coisas mudem fora, você quer mudança, você quer renovação, você quer novidade, mas se você está sempre envolvido numa rotina que é pesada demais para você, com hábitos destrutivos, com pensamentos que não são legais, se você está sempre reclamando e não buscando soluções, é difícil você ir para essa energia de renovação. É difícil você ver de fato, as coisas mudando para você. Você acaba sempre vivenciando coisas muito parecidas, muito repetitivas, então, a justiça não quer isso. A justiça quer que você passe as fases, que você conclua elas, que você aprenda as suas lições e que você vá para outras plantações, porque a colheita sempre vai vir. Quando a gente vai trabalhar num lugar, quando a gente se dedica num trabalho, quando a gente se dedica num relacionamento. A tendência é ver como que vai se desenvolver essa minha dedicação. Então esse momento de justiça é também de olhar com verdade para tudo que você vem se dedicando, que é prioridade na sua vida e como que está, como está sendo os resultados. Nós temos resultados que são iniciais, nós temos situações que estão aí há muito tempo. E quais são esses resultados? E o que que você quer ainda dessas situações, dessas relações? O que que você busca? Como que você se vê também daqui a um tempo? Está em concordância com o que você quer, com o que você sonha? Então é momento também de repensar essas coisas, de fazer balanços, até porque está finalizando o ano, isso vem também muito forte, e aí você vai dar aquela revisada e checar se está indo da forma que você queria, se é preciso mudar, se é preciso cortar algumas coisas, o que que precisa ser alterado para que se desenvolva melhor, o que que eu preciso largar mesmo, que não está desenvolvendo, não está dando certo. É um relacionamento, é uma amizade, é um trabalho. Então, se precisa mudar, tem que mudar. Então a justiça é isso, não adianta a gente ficar adiando coisas que estão ali trazendo mais problemas para gente. É olhar de frente e fazer as mudanças necessárias.
Agora olhando na parte material, é um período que, muitas pessoas vão sentir, assim, mais engajadas a se dedicar a colocar energia em alguma coisa específica ligada a trabalho, ligada a dinheiro. Então ou precisa guardar dinheiro, ou precisa investir, ou quer comprar alguma coisa, ou quer atingir alguma coisa. Aqui fala também de energia muito inicial, como se fosse um sonho, um desejo. Então você tem alguma coisa que precisa ser trabalhada, que precisa ser lapidada, como uma pedra bruta que você tem que lapidar para deixar do jeito que você quer. Então a sua vida, profissional, a sua vida material é muito dentro dessa energia, até porque a energia 3D é a energia que você mais movimenta, que você está ali em contato. Então como que você está levando o seu trabalho? Como que está sendo esse final de ano? O que que você tem que fazer aí para ser melhor do que, por exemplo, no ano passado? Então é priorizar. Priorizar principalmente o material aqui é bacana, nesse período de final de ano, porque é um período que se trabalha mais, que se pode criar mais também, mesmo que você ache que é um período que demanda mais de você, que você tem que trabalhar mais e tal, mas também é um período que você pode criar mais, que você pode, mudar uma situação, com outra atitude, porque aqui fala muito da sua ação. Como que você está agindo no seu trabalho, como você está agindo com o seu dinheiro, como que você se comporta ali, você está guardando, você está se prevenindo, você está pensando no seu futuro, você está pensando no seu desenvolvimento. É um período para começar a instigar mais isso, mas trabalhando prioridade. O que que é prioridade para você hoje no seu trabalho? Como eu falei que cada um está em fases diferentes, então tem pessoas que estão num período que querem mudar de emprego, que querem ver uma outra oportunidade e já tem que começar a se preparar para isso, porque está acabando o ano e com certeza lá no começo do próximo ano precisa haver uma outra vaga. Ou está precisando de ganhar mais, está num trabalho que está ok, mas precisa ganhar mais. Então como que eu vou fazer para ganhar mais? Eu consigo ganhar mais com esse trabalho? Eu posso fazer alguma coisa em paralelo? Eu posso, ter uma outra atividade que pode ser na minha casa, ou que pode ser dentro da própria empresa que eu estou, eu consigo manejar ali 2 situações, 2 atividades para ganhar mais, então são várias formas ali de agir com a parte material. Se você está precisando comprar alguma coisa, se você está com dívidas, então precisa, renegociar dívida, precisa ver formas ali de cortar gastos, também tem essa energia de corte com a justiça, precisa cortar maus hábitos, precisa cortar gastos aí que acabam te colocando em mais dívidas, mais problemas. Então precisa fechar aí alguma torneira, no sentido financeiro, ver uma outra forma, lapidar essa energia da melhor forma possível para você. Então aqui é muita energia de começo. Como que você está plantando aí na parte financeira, na parte profissional? Então é esse plantar. E para algumas pessoas já é uma colheita, tem pessoas aí que já vão colher nesse ano a sua dedicação, ou vai passar em alguma prova importante e vai começar a pensar aí no futuro, num novo trabalho, ou, num emprego mais estável, enfim, é trabalhar essa energia. Aqui a energia da justiça é energia de responsabilidade. Então tá falando assim, você também é muito responsável sobre o que está acontecendo na sua vida. É muito fácil colocar a culpa em todo mundo, falar que tá tudo ruim, que, no Brasil é tudo péssimo, mas também tem a sua energia ali, também tem a sua ação. Então essa energia visa chamar o seu eu mais responsável, mais maduro, mais adulto para agir, e não ficar ali só na impulsividade, é conseguir lapidar as coisas da melhor forma possível para você, principalmente no material. No emocional, é um período, assim, emocional bacana, de muita gentileza, de fazer mais gentileza, de receber mais gentileza. Aqui fala de transbordar as suas emoções, falar mais, com as pessoas que você ama, demonstrar mais, ser mais afetuoso, afetuosa, demonstrar os seus sentimentos, não só em formas de palavras, se você não tiver muito isso forte em você, você pode
transbordar isso de outras formas, com certeza você vai sentir a energia emocional trabalhando melhor. Mas também é uma energia de quando a pessoa está muito cheia ali, com o balde cheio, e cai uma gotinha nova e vai transbordar. Então muitas pessoas vão sentir, mais emotivas, mais sensíveis, vão querer chorar mais, ou, tem alguma situação ali que está muito angustiante, e aí cai a última gota e aí você transborda mesmo, e aí você também tem que chutar o balde, em alguns casos, para colocar a situação à tona. Às vezes você tá ali com uma situação muito escondida, dentro de você e também debaixo aí do tapete da sua vida, e aí aquilo vem porque você precisa trabalhar, porque você não pode deixar aquilo para depois, e mesmo que está mexendo com o seu emocional, é hora também de esvaziar aquele balde e de preencher ele com novas emoções. Porque aqui também fala disso, de, finalizar e de recomeçar. Todo final tem um recomeço. Então tem coisas aqui que precisam ser finalizadas, emoções que não podem mais ser vividas ali, que você não precisa mais trazer, porque tem gente que fica remoendo muitas mágoas e fica sentindo aquilo demais, e sentindo várias vezes. Então tem casos que precisa realmente limpar ali aquelas emoções, tirar aquilo, às vezes esse transbordar, esse chorar é para colocar para fora, porque não tem mais por que ficar ali com aquelas emoções que são destrutivas, que fazem mal, e trabalhar novos sentimentos, novas emoções. No fim das contas, a mensagem dessa energia é: você pode sentir coisas totalmente novas. Você está ali trabalhando muitas energias emocionais antigas. Você pode sentir coisas novas até com coisas muito simples, que você não repara no seu dia a dia. Então começa a reparar e começa a trabalhar mais. Por isso que vem falando dessa gentileza, mas no simples, de trabalhar ali no dia a dia da sua vida, coisas bacanas, mas que são muito pequenas, e que no fim são os detalhes que fazem toda a diferença na sua vida emocional, que às vezes você está ali sofrendo, porque não trabalha isso no dia a dia, fica sempre deixando para uma ocasião especial. E gentileza, é agradecer aqui, é falar para as pessoas que você gosta, um "eu te amo", um "obrigado", ser mais gentil, ser mais alegre, ser mais pacífico, mais brando aí com as pessoas que você se relaciona, emocionalmente falando. E assim, você vai ver nos detalhes que faz toda a diferença no final, que é essa energia da justiça, quando você tem o resultado. Você vai ver que o resultado é muito mais positivo se você tiver essa pegada do que é a que eu falei no começo, né, daquela conversa muito truculenta, de ser sempre o sincerão, o diretão, e às vezes isso atrapalha até a sua troca, as suas relações, e aí você também não tem essa generosidade, você não tem essa resposta positiva dos outros. Então precisa transbordar mais também esse amor, esse sentimento, para receber ele de volta. E falando mais da parte amorosa, de relacionamentos amorosos, é um período bacana também para você fazer surpresas para o seu parceiro, presentear, deixar mensagens, mas tudo, como eu falei, tudo muito no simples, não é grandes demonstrações aqui, porque às vezes a gente fica só pensando, como eu falei, da ocasião especial, essas grandes demonstrações em ocasiões assim, geralmente elas são mais fake. No dia a dia, aqui está pedindo para trabalhar a energia no dia a dia, por isso que vem esse lapidar, essa construção. É isso que vai formando o todo. Não adianta a gente ficar só pensando nas ocasiões especiais. Aqui nesse mês está pedindo que você trabalhe o dia a dia, no seu trabalho, nas suas relações. É dessa forma que a construção vai acontecendo. E não só pensando, quando isso acontecer, aí eu vou ficar feliz. Quando eu realizar isso, aí eu vou ficar bem. E a proposta dessa energia não é isso, é para que você trabalhe as pequenas ações, os pequenos pensamentos, as pequenas palavras, as suas pequenas reações, as suas ações, o que que você faz ou o que você deixa de fazer. É esse passinho por passinho, essa ação, essas pequenas ações é que vão formando tudo, e é o que formou
tudo que está na sua vida hoje. Então essa é a chamada da energia da justiça. Você também colocou os tijolinhos aí nessa construção atual. Então tá também desse jeito, pode estar positivo ou pode estar negativo para você, mas está desse jeito porque você também ajudou nessa construção. E se não está legal, então você precisa mudar, você precisa renovar sua energia, você precisa renovar suas atitudes, fazer escolhas diferentes do que você fez. Às vezes você está precisando aí fazer o oposto, porque se você está sempre atraindo os mesmos problemas, as mesmas pessoas que são nocivas para você ou que te colocam num lugar ruim, você precisa mudar. Tenha certeza de que você precisa mudar. É você que é o agente principal aí da sua vida. Então, essa energia fala muito do simples que a gente está fazendo ali, que a gente está fazendo grandes formações futuras e a gente não percebe. A gente passa num piloto automático esses momentos, e aí a gente começa a reclamar do resultado. Mas o resultado, ele é a formação ali final. Então, só que o resultado, ele também é só um recorte momentâneo. A gente pode mudar, a gente pode mudar tudo, se a gente quiser. Então, basicamente é isso, se a gente quiser, a gente muda. Só que é esses pequenos passos, é esses pequenos gestos. As coisas elas não vão simplesmente mudar da noite para o dia, só porque a gente acordou diferente, porque no fim das contas, a gente continua sendo os mesmos. A gente muda muitas coisas, mas na nossa essência, nós somos os mesmos. Então, toda mudança que a gente está fazendo, melhoria, essa lapidação, ela precisa de todo dia ter um investimento da nossa parte, uma pequena ação, um pequeno contato ali. Eu não estou falando de grandes mudanças, de grandes gestos, de grandes escolhas. Estou falando das pequenas, mas elas são as mais quando a gente olha para as situações que aconteceram na nossa vida, quando a gente olha mesmo com uma lente de aumento, a gente percebe que muitos detalhes levaram para um resultado. Então, quando a gente não olha com atenção o nosso dia a dia, quando a gente não olha a nossa vida no momento presente com atenção, vai ficando tudo desgovernado. E aí, com certeza, os resultados não serão positivos, na maioria dos casos. E quando a gente está ali com mais atenção, aqui também não está falando que você precisa exercer um controle exagerado, não é isso. Mas você precisa estar mais atento, atenta com a sua vida, com os detalhes aí que estão passando batido. E é isso que a justiça vem te mostrar. Tudo está ali acontecendo no detalhe, nas pequenas formações, nos pequenos gestos, nos pequenos pensamentos, nas pequenas comunicações, informações, enfim, e aí aquilo vai escalando. E como que vai ser essa escalação com o tempo? Então é isso que você tem que pensar. As coisas elas não podem ficar jogadas, as suas relações, a sua vida, não pode, porque tudo que fica ali também jogado vai tomando formações de outras pessoas, vai captando, porque a gente interfere sim na vida um do outro. Quando a gente está dentro da vida das pessoas, a gente interfere, as pessoas interferem na nossa vida, na nossa energia. Então é um conjunto ali de energias, de falas, de pensamentos que vão formando um resultado. Então é isso que você tem que questionar. Com quem que você está andando? Se está fazendo bem para você? Se o seu trabalho ali que você está fazendo bem para você, está sendo positivo para sua vida, tem como melhorar? Se não está indo bem, como que eu vou melhorar? Eu preciso de ir para outro lugar. Qual o outro lugar que vai ser ideal para mim? De trabalho e também de cargo. Às vezes você quer mudar de cargo, você quer mudar na sua vida profissional ou você quer estudar alguma coisa diferente. Então tudo isso você precisa questionar. Não adianta você só ir para um caminho e achar que você vai seguir numa reta e acabou, não. Tem muitas curvas na vida, tem muitas novidades, tem muitas coisas aí para você fazer, e às vezes você nem está tentando, nem está dando atenção, não está fazendo esses pequenos passos no dia a dia, e aí os resultados não vão te agradar. E aí é essa colheita. Então, é muito energia aqui de responsabilidade de que você também ajudou, você cooperou para o resultado que você tem agora. E
Também é uma chamada de atenção para os seus resultados futuros. Quando você tem mais consciência, quando você está mais ligado, ligada, os resultados serão outros, serão totalmente diferentes, porque você vai fazer de forma mais consciente. Você vai tomar atitudes, você vai ter falas mais conscientes. Então, quando eu falo para vocês dessa parte emocional, tenha cuidado, mais cuidado com quem você se relaciona ali, tenha mais gestos de gentileza, é porque isso também vai ser positivo para você. Se você não liga ali para as suas relações, se você não tem tempo também para se relacionar, seja no amoroso, na amizade, você vai perdendo aquelas amizades, você vai perdendo o seu relacionamento. Então tem que estar ligado mais com essas coisas. E falando para finalizar, falando de amor, para quem já se relaciona, está num relacionamento aí já há muito tempo, é um período também interessante aí para renovar as energias amorosas, fazer coisas diferentes e para quem está procurando aí algum amor, está solteiro, é um período também para se apaixonar, para se encantar, para olhar mais ao redor, ver as pessoas que são interessantes. Tem muitas pessoas interessantes à sua volta, mas você não dá bola porque com certeza você está numa energia aí negativa, de emocional, pensamento também muito pesado, coloca que para você não tem ninguém, né, não tem nenhum perfil que te agrade, que ninguém presta, então se você já tem esse olhar, é difícil de se encantar, é difícil de ver, atributos bacanas, nas outras pessoas. Mas no geral a energia é muito boa para esse transbordar de emoções, de se apaixonar, de se encantar, de ver coisas boas nos outros, em si também, precisa também trabalhar muito a autoestima. Então, no geral, as energias são muito positivas. Depende da forma aí que você está levando e vai levar a sua vida. Bom, e agora para finalizar, eu vou fazer uma leitura final sobre essa carta da justiça. No tarô Zen de Osho é a carta da ruptura, e eu vou ler o comentário desta carta. Vamos lá. A predominância do vermelho nesta carta indica, logo à primeira vista, que o seu tema é a energia, o poder e a força. A aura brilhante emana do plexo solar, ou centro de poder da figura, e a sua postura é de exuberância e determinação. Todos nós atingimos ocasionalmente um ponto em que bastante é o bastante. Nesses momentos, parece que precisamos fazer alguma coisa, qualquer coisa, ainda que mais tarde essa coisa se revele um engano. Precisamos deixar de lado as cargas e restrições que nos estão limitando. Se não fazemos isso, elas ameaçam sufocar e neutralizar nossa própria energia vital. Se neste momento você está sentindo que bastante é o bastante, aceite o risco de romper com os velhos padrões e limitações que têm impedido a sua energia de fluir. Ao fazê-lo, você ficará surpreso com a vitalidade e com a energia que essa ruptura trará à sua vida. Bom, fica aí para vocês a reflexão dessa energia do mês de novembro, da energia da justiça, esse trecho final, eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma para preparar aí melhor para a energia desse mês, essa energia de justiça que chama também a nossa responsabilidade com as nossas escolhas, com as nossas atitudes, enfim. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever, de curtir o canal, comentar, isso ajuda muito a gente a crescer e os vídeos chegarem para mais pessoas. Muito obrigada e eu te encontro em novas leituras. Até mais. Tchau, tchau.